Daniel 7, 19 a 20, Daniel foi informado em visão que ele iria saber a verdade da quarta besta, e dos 10 chifres, e dos outros que subiram, diante do qual 3 caíram. E agora, Deus está compartilhando essa verdade com você. A quarta besta é Roma pagã, 168 a.C. a 476 d.C. O versículo 23 chama a quarta besta de quarto reino. Baseado no que aprendemos em nossos 2 últimos estudos, a quarta besta de Daniel 7 foi o Império Romano Pagão, que surgiu na Europa 476 d.C., versículo 24. Os 10 chifres que saíram da queda de Roma em 476 d.C. também estão localizados na Europa. Daniel 7:24 identifica esses 10 chifres como 10 reis ou reinos. Agora aqui está o que Daniel 7:8 diz sobre o chifre pequeno. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles surgiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Uma vez que o versículo 8 chama esse chifre de chifre pequeno, ele deve ser um pequeno reino. Versículo 20 diz que seu olhar é mais robusto do que os outros reinos. Em outras palavras, mesmo sendo pequeno, era forte. Versículo 8. A Bíblia diz que o chifre pequeno sobe ao poder após os primeiros 10 reinos. Isso significa que ele entra no poder após 476 d.C. O versículo 24 diz que o chifre pequeno é diferente dos outros 10 chifres antes dele. Este pequeno chifre é realmente diferente. Enquanto os outros 10 eram reinos políticos, o pequeno chifre é tanto um reino político quanto religioso. Daniel 7:8 diz que 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelo chifre pequeno. Por isso, o chifre pequeno é responsável pela destruição desses 3 reinos, que eram conhecidos como Éolos, os Vândalos e os Ostrogodos. Versículo 8 e 20 diz: Esse pequeno chifre tem olhos como os de homem. Os olhos são símbolos de sabedoria. Em outras palavras, um homem estaria à frente desse poder, exercitando a sabedoria de homem. Versículo 8 e 25 diz que ele fala grandes palavras contra o Altíssimo. Essas grandes palavras são palavras de blasfêmia, porque são palavras contra Deus. Versículo 21 e 25 diz que ele se desgasta, ou faz guerra contra os santos de Deus. Ele persegue os santos por 1260 anos, versículo 25. O versículo 25 também diz: os santos serão entregues nas suas mãos até um tempo, e tempos, e divisão de tempos. Nós explicaremos como calcular esse período de tempo em um segmento futuro, mas agora compreendemos simplesmente que esse é um período de tempo igual a 1260 anos. Ele pensa em mudar os tempos e a lei. O versículo 25 continua a dizer que o chifre pequeno pensa que tem poder para mudar os tempos e as leis de Deus. Então Daniel 7:26 diz: o juízo se assentará, retirará o seu domínio, para consumir e para destruir até o fim. Em outras palavras, quando Deus julga o chifre pequeno, ele tira seu poder, destruindo o seu reino. Isso inclui todos aqueles que foram enganados pelo chifre pequeno e não seguem o ensino de advertência que Deus lhes deu na Bíblia Sagrada. Lembre-se, Apocalipse 13:3 diz que todo mundo se admirou da besta. Isso inclui muitos cristãos hoje porque eles não sabem quem é o chifre pequeno. Mas isso não acontecerá com você se você permitir que a Santa Palavra de Deus seja seu único guia. Em nosso próximo estudo, diremos quem é o poder do Anticristo, aplicando as marcas de identificação ao único poder da Terra que pode caber em todas as marcas de identificação. E você vai saber com certeza, além de qualquer dúvida, de acordo com a Santa Palavra de Deus, quem o chifre pequeno Anticristo realmente é.